Você já viu frases como: "Ah, você precisa amar a si mesmo primeiro para depois você conseguir amar o próximo"? Ou você já ouviu falar que a felicidade é algo que você mesmo pode encontrar, você primeiro tem que ser feliz consigo mesmo para depois você ser feliz com o outro? Ou frase do tipo: "Ah, você primeiro tem que ser completo, você primeiro tem que se encontrar, você tem que se completar primeiro para então você completar o outro", né? E frases, há mais diversas frases como essas. Ou, por exemplo: "Ah, a felicidade é uma opção. Você tem que decidir ser feliz. Você tem que procurar ser feliz. A partir do momento que você procurar a felicidade em si mesmo, ou você decidir ser feliz, aí você vai ser feliz". Você deve ter ouvido frases como essa. E é complicado porque nós chegamos numa época em que nós não conseguimos sequer julgar essa frase é correta ou é incorreta. Essa frase, ela tem base ou não tem base? E se você é uma pessoa que não é cristã, você viver nesse tempo, nessa geração que nós vivemos, você é carregado por enxurradas de palavras, de ideias como essa. Então, não me admira se você não é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que não medita na palavra, se você é uma pessoa que vive a esmo, você não é uma pessoa religiosa, você não é uma pessoa que estuda a Bíblia. Se você é exatamente assim, não é de me admirar que você possa concordar com esse tipo de frases. Não é de me admirar que você concorde com essas ideias psicológicas, né? São os grandes mestres da psicologia, alguns deles vão dizer coisas exatamente dessa forma. O problema é quando você encontra cristãos dizendo isso. O problema é quando você vê cristãos dizendo exatamente isso. E não é que eles inventaram isso. Nunca essas ideias são originais, né? Normalmente a gente ouve ela em algum lugar, você balança a cabeça, você faz um raciocínio rápido e você diz: é verdade. Essa frase tem todo sentido, eu tenho que encontrar felicidade dentro de mim mesmo. É verdade, eu primeiro tenho que me completar para depois eu completar o outro. Ah, eu tenho que amar a mim mesmo para depois eu amar o outro. E acaba que as pessoas ouvem essa frase e aí elas julgam, concordam e levam isso para si, carregam para dentro de si. E agora isso se tornou uma frase que eles também têm como para eles, né? É uma frase pessoal dele. E esse aqui é o grande problema, porque e a Bíblia? Se você é um cristão, você nunca deveria fazer isso. Você nunca deveria ouvir frases como essa e com facilidade dizer assim: é verdade, eu concordo. A verdade é que o cristão ele não faz isso, ele pergunta: o que eu ouvi, isso é verdade? Antes de julgar por si próprio se aquilo é verdade ou não, você deve julgar à luz da Bíblia se aquilo é verdade. Ou, mas você diz assim: mas na Bíblia está escrito que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro para depois amar o próximo. E essa é uma leitura tão fraca desse texto, porque o que Cristo está dizendo em que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, ele está querendo dizer que eu me amo tanto, que existe esse amor próprio dentro de mim, isso já é tão natural meu. O ser humano ele já nasce amando a si próximo, a si mesmo. Ele ama tanto a si mesmo que as dificuldades que o ser humano tem com outros relacionamentos, se relacionar com o outro, é exatamente por causa desse amor próprio. E aí vem a psicologia e diz pra tu que mas você tem que amar primeiro a si para depois você amar o outro. Você já se ama. Você nasceu se amando. O problema do ser humano é que ele ama a si mesmo. E por causa disso é que ele não consegue amar o outro. E aí Jesus vem e diz: você tem que amar o outro da mesma intensidade que você ama a si mesmo. Jesus não fala que ele primeiro tem que amar a si próprio. Não fala, porque Jesus declara que ele já se ama. Jesus está dizendo assim: ame o outro como tu se ama. Por quê? Porque exatamente essa é a condição do homem. Ele sempre se ama. Quando você tem dificuldades com qualquer relacionamento, pensa com qualquer discussão que você teve, aquela tua discussão é porque você não dava o braço a torcer.
Você preferia a tua opinião do que a opinião do outro. Quando você tem problema no teu casamento, é porque você se ama tanto que você não pode dar o braço a torcer e concordar com o outro, em dar a vez, você não tem como dar a tua vez para o outro. Você primeiro quer satisfazer a tua vontade, depois a do outro. E ele da mesma forma. Então veja que essas ideias que está na boca de todos e, infelizmente, de forma trágica, está na boca até dos pregadores, está na boca até dos pastores. Às vezes pasme você pode ir num encontro de jovens, num encontro de casais, você pode ir num culto que vai falar sobre relacionamentos e lá eles vão falar exatamente isso. E essa é a grande tragédia. A tragédia é que coisas como essas estão passando sem crivo e estão sendo incorporadas à ideia cristã do cristianismo sem sequer serem julgadas. Essa ideia de que a felicidade você encontra em si mesmo, onde está na Bíblia? O que Cristo falou sobre isso? O que Cristo falou foi que Ele nos daria a sua paz. O que Cristo falou foi que há uma bem-aventurança, há um mais do que feliz para aquele que obedece a sua palavra. A felicidade, a plena felicidade, a paz, o gozo, todas essas coisas estão condicionadas a algo externo a nós, nunca a algo interno a nós. Agora, essa ideia psicológica de que você tem que encontrar a sua masculinidade, você tem que se conectar com o seu lado feminino, com o seu lado masculino, isso são ideias psicológicas de gurus psicológicos que até soam bonito. Você vai dizer, nossa, que é verdade. É claro que o teu homem natural ele vai concordar com estes psicólogos. Por quê? Porque essa é a nossa natureza. Nós gostamos daquilo que nós queremos, nós gostamos daquilo que nós já queríamos ouvir. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia vai atribuir diversos sentimentos à obediência. A Bíblia vai dizer que o meu gozo, a minha alegria está com o fato de eu obedecer a Deus. E é por isso que é difícil de palavras como essa soarem bem ao teu ouvido. Porque isso, para você, soa abstrato demais, distante demais. Como que eu obedecer a Deus, isso vai me tornar feliz? Como que obedecer a Deus, padecer com Cristo, chorar? Como que eu ser injuriado? Como que as pessoas falarem mal disso, de mim, vai me fazer feliz, vai me fazer ser bem-aventurado? E esse é o desafio. Esse é o desafio. Você vive em um mundo onde ideias psicológicas soam, muitas das vezes, mais agradáveis do que a palavra de Deus. O fato de você dar atenção a essas ideias, o fato de você trazer essas ideias para dentro do teu coração, em vez de tu trazer para o teu coração a palavra de Deus, já prova que o teu coração, o meu coração, são tão maus que a gente está substituindo a palavra de Deus por outras coisas. Isso é trágico. Veja que ninguém fala para ti tamanho pecado, tamanha tragédia é nós cedermos a essas ideias secularistas, humanistas. Veja que ninguém fala para ti o tamanho da loucura que é você não conseguir descobrir a verdade bíblica. Veja que você ter acesso à palavra, ter acesso a essas verdades e você não questionar, Deus, como que eu posso ser feliz quando eu choro? A tua Bíblia, a tua palavra diz que quando eu chorar, aí eu serei bem-aventurado. Quando eu chorar, quando eu estiver em lágrimas, aí eu serei mais do que feliz. Deus, me ensina como que é isso. Deus, revela esse mistério para mim, porque a psicologia vai dizer o oposto. A psicologia vai dizer assim, não, se afasta daquilo que te faz mal. Se você está num relacionamento, que aquele relacionamento te desgasta e etc., se afasta dele. Busque a tua vontade, busque o teu eu, busque a tua satisfação. Primeiro tu se ama, para depois tu amar o outro. Veja, há um grande contraste entre a psicologia secularista humanista e a verdade do Evangelho. E a grande tragédia é que, primeiro, os homens não percebem essa diferença. Você vai ver essas ideias proliferando dentro da igreja sem que você perceba. E depois que essas coisas estão proliferando dentro da igreja, você vai ver essas coisas misturadas, santo com profano, verdade com mentira,
dentro dos nossos altares, das bocas dos pregadores. E é por isso que nós gostamos dessas palavras. Por quê? Porque é veneno misturado com água pura. Mas nós estamos tão acostumados, nós estamos tão viciados com isso, que quando você encontra uma palavra dura, que sai direto da palavra de Deus, aquilo você revida, aquilo você diz, mas você sempre tem uma desculpa quando você encontra a verdadeira palavra de Deus. Veja, essa é a tragédia do nosso tempo. Essas ideias psicológicas estão por todos os lugares. Essas ideias de que você tem que encontrar o seu eu. Saiba, quem você é agora, nesse exato momento, não é quem você deveria ser. E aí a psicologia vai dizer assim, isso é verdade, você tem que encontrar o seu eu interior. Não, a Bíblia vai dizer que se você conhecer o teu coração, você vai encontrar coisas horríveis lá dentro. Quanto mais você conhece o seu coração, você vai perceber que o que tem lá não é bom. Esse amor próprio que é vendido gratuitamente pela ideia da psicologia secular, isso é horrível. Por quê? Porque se você se conhecer verdadeiramente, o que você vai encontrar dentro de si, à luz da Bíblia, é só pecado, mais pecado e maldade. Injustiça. Tudo que se opõe a Deus está dentro de nós. E se você tivesse a capacidade de enxergar isso, você nunca ia querer ser o seu eu interior. Você queria ser parecido com outro, muito maior do que você. Você ia olhar para aquele que é perfeito. Você ia olhar para aquele que é o padrão. Cristo é o padrão. Jesus Cristo é o nosso padrão. De homem perfeito, de mulher perfeita, daquilo que nós, na eternidade, seremos parecidos com Ele, santificados como Ele. E nunca queira ser o seu eu interior. O seu eu interior só carrega morte, só carrega tragédia. E a Bíblia fala, o próprio Cristo fala que é o que sai de dentro do homem que contamina e não o que entra. Então tudo que há de mal que está dentro de você já estava lá. Isso faz parte de você. Mas Cristo, se você é um homem santificado, se há um processo de santificação na tua vida, Cristo, ele vai a cada dia mais te transformar como Ele, e não mais parecido contigo. A cada dia que passa você vai se parecer com Cristo. E essas ideias doces ao teu ouvido, psicológicas que vendem nessa era do mundo coaching, não fará o menor sentido. Isso será como ervas amargas para você. O que você quer é a doce palavra que é encontrada na Bíblia.